sou a Gabi Xavier e finalmente vamos comentar esse episódio que foi literalmente um estrondo. Colossais sendo liberados de todas as muralhas de Parades, episódio 80 de Attack on Titan e finalmente também tivemos a origem de Ymir Fritz, ou a origem dos Titãs, a verdade sobre tudo o que aconteceu, os easter eggs da segunda temporada no encerramento que foram finalmente revelados pra você que conseguiu se desviar com muitas habilidades de todos os spoilers sobre essas verdades da história de Shingeki no Kyojin. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu, Ymir Fritz, incluindo a super transformação bizarra de Eren Yeager, o tal parasita, minhocão, essa coisa que deu origem aos Titãs e muito mais, porque daqui pra frente os detalhes vão só crescer e eu espero que a gente continue tendo pequenas inclusões de cenas extras como aconteceu nesse episódio. E vem comigo porque se não sabe, todo domingo a gente comenta os episódios sem spoilers do mangá e além disso saem outros 3 vídeos pelo menos no canal, então já se inscreve pra não perder nenhum deles e vamos junto comentar. Vamos então começar no episódio que faz referência ao primeiro episódio do anime. O primeiro se chamava Pra Você, 2000 anos depois. Uma mensagem enviada do passado para o futuro, de Ymir para alguém, que o Eren supõe que seja ele. Ele acha que ela estava o esperando desde 2000 anos atrás. E agora a gente recebeu de você 2000 anos depois, um olhar no presente para o passado, para a história, para a origem de Ymir Fritz. A história da sua origem e talvez qual seria a sua vontade. Para não perdermos a prática, esse episódio adaptou mais ou menos um capítulo e meio no total do mangá de Shingeki, o final do 121 que não tinha saído ainda, capítulo 122 completo e o finalzinho do 123. Considerando que o 123 tinha um grande flashback antes daquele aviso do Eren para os Eldianos e tal, e esse flashback provavelmente será jogado pra frente em outro episódio, que pra mim faz sentido, com um episódio que trouxe uma trilha sonora na maior parte do tempo de tensão, dramaticidade, novamente numa carga de terror pesadíssima, afinal é um episódio de tragédia muito grande. A gente voltou um pouco ali na cena em que o Grisha acaba com a família dos Raiz, e eu achei interessante que aqui, apesar de ser uma cena repetida, eles mostraram mais que no episódio 79 toda a parte gráfica. A gente praticamente sentiu com direito a sangue pulando cada um daqueles corpinhos Raiz sendo esmagados. Foi muito, muito cruel. E aí fica mais simples da gente entender o como o Grisha saiu dali arrependido. Ele teve visão do futuro de acordo com o que o Eren quis mostrar. Ele não sabia que dia a muralha ia cair, ele não sabia sequer até aquele momento se a Carla estava viva, a sua esposa. Foi só depois daquilo que ele descobriria quando conversou com o Shads e cairia em desespero logo antes de passar o seu titã para o seu filho. Comentei um pouquinho mais sobre Grisha, suas decisões e todo esse rolo temporal do 79 no último vídeo aqui do canal, um vídeo que eu fiz de perguntas e respostas sobre anime de Shingeki, se quiserem que eu continue, inclusive, deixem sugestão aqui embaixo, mas aí a gente passou de novo para os caminhos, os irmãos voltaram e o Zeke já tava completamente engajado em parar o Eren, porque ele percebeu o quanto o Eren ele teve acesso a memórias do futuro, o quanto esse acesso às memórias do futuro, retroativamente para outros portadores dos Titãs de Ataque, também deram uma forma de manipular os fatos e de direcionar a história até aquele ponto que o Eren estava nos caminhos junto com ele para conseguir atingir o seu intuito de disparar o estrondo. O próprio Zeke comenta que aparentemente o Eren não viu tudo. Tanto é que quando ele chegou nos caminhos pela primeira vez, ele achava que ele podia dar ordens a Ymir, que passou reto por ele. Em mais de uma situação, o Eren se surpreende. Você não pode se confundir e achar que o Eren ou qualquer um do Titã de Ataque tinha um poder supremo temporal que, como um Doutor Estranho, ele fechava o olho e via todas as linhas temporais, possibilidades e cada instante do que aconteceu. Ele não é o rei, Deus supremo desse mundo. Ele teve acesso por causa de um paradoxo temporal nessa situação X que envolve o Titã de Ataque, e aí ele viu várias memórias chaves, inclusive do seu plano se concretizando pelo que o Grisha falou. Então cabe a gente ir descobrindo quais informações o Eren tinha e pra onde e como ele vai. Mas aí quando o Zeke justamente tenta parar o plano do Eren, mandando a Ymir ir na coordenada e deixar todos os Eldianos esterilizados, o Eren se desespera porque a Ymir vai. E a Ymir, durante todo esse processo, ela sempre é inexpressiva, inclusive no seu passado, eu diria sem personalidade. Ymir sempre foi alguém para agradar os outros, e isso fica muito claro quando a gente vai no flashback curtinho ali da Krista, ou melhor, da Historia, com a sua irmã Frida. E aí o Eren fica desesperado e mais uma vez de uma forma super gráfica arranca
parte da mão, deixa o dedo pra trás e sai correndo ensanguentado, conseguindo se libertar das algemas de uma forma bem bruta pra chegar até Ymir, abraçar ela e aparentemente ativar pra ele e pra gente as lembranças da primeira titã, da fundadora. Ymir Fritz, que não era deusa, não era suprema, não era maligna nem muito boa, era uma escrava. E é aqui na origem dos titãs que a gente descobre que toda a verdade tem um pouquinho dos dois lados. Quando a gente via a história por Marley, eles sempre disseram que Eldia dominou, acabou, massacrou, matou, e bem, não era mentira, não é mesmo? Não é porque Ymir era malvada, ela simplesmente obedecia um cara, um rei, que ganhou através de uma escrava um super poder e conseguiu com esse poder fazer o que todo ser humano parece fazer quando tem ganância demais e poder pra caramba. Dominou, matou, se expandiu e quis matar ainda mais, mesmo depois da sua morte. E aqui o anime inseriu um pouquinho mais sobre a origem da Ymir antes de ser escrava. Ela já era uma garota que, com seu baldinho, ela sempre estava ajudando os outros, numa vila pequena, ajudando idosas, vivendo de uma forma simples, não tinha grandes ambições, com certeza, até que um exército de um rei Fritz, que não era supremo ainda, mas com certeza tinha mais poder do que aquela galera de uma pequena vilazinha simples, eles chegam e massacram, queimam tudo, matam pessoas inocentes e levam outras presas como escravas, incluindo Ymir. E não só levam, cortam a língua, porque não tem por que escravo falar, para que vai ter opinião. E por isso Ymir, uma criança, ela teve a sua língua cortada e a partir de então serviu de escrava até o fim da sua vida para o rei Fritz. E a associação que o episódio fez com a história, com o livrinho da jovenzinha Krista, fazendo um pacto com o demônio, que na verdade a gente sabe que é uma ilustração da Ymir Fritz, sempre que a história recebia ensinamentos da Frida sobre como ser uma dama, como ser uma lady, como ser uma mocinha boazinha, era: você tem que ser como essa aqui. Você não gosta dela? Ela sempre fez bem a todo mundo, ela sempre foi muito boa para todos e todas. E foi assim que a Krista, ainda como Krista principalmente, sempre agiu, tentando ser maravilhosa, prestativa, ajudar. Inclusive foi a Ymir da tropa na época que disse: para com isso, seja você. Seja ruim se precisar, mas faça o que você quer e menos o que os outros desejam. Inclusive, Ymir da tropa e Historia, as duas, têm vários paralelos com a história infeliz de Ymir Fritz. Após virar uma escrava, existiu um dia em que porcos foram liberados de um chiqueiro. E porcos fujões dão prejuízo, e mais do que isso, alguém desobedeceu, e aí a gente vê o rei Fritz falando: se vocês não disserem quem foi, todos vocês vão perder um olho, porque escravo não precisa de 2 olhos, tira um, para vocês aprenderem a nunca mais fazerem isso. E aí todos apontam para Ymir. E Ymir, culpada, ouviu a frase mais irônica da sua vida, que foi: você está livre. Ela nunca foi livre. Ela só foi livre naquele momento para correr o quanto ela conseguisse, correr a pé, pequena, criança, enquanto vários outros a cavalo a caçavam, literalmente a caçavam como um bicho. E ela levou flechadas no ombro, na perna, ela caiu. E aí a gente vê uma metáfora, uma associação que aparece em todas as aberturas, encerramentos e momentos de Shingeki, que é uma planta com sangue, o próprio sangue dela escorrido. E ela olha e chora, e na minha cabeça, nessa cena, a gente tem de novo aquela associação de o mundo é belo e também muito cruel. Uma planta bonita, uma vida que nasce e um sangue da outra vida que tá acabando em cima. E Ymir se arrastando, chega numa árvore imensa, uma árvore gigantesca, que tem uma espécie de gruta, uma entrada, e ela entra ali pra fugir, pra tentar resistir, ou sem pensar qualquer coisa, simplesmente seguindo, e ela acaba escorregando e caindo numa água. Uma água tão profunda, num local sem luz, provavelmente um local em que nenhuma vida habita, nada novo entra há muito tempo. E ela afunda, afunda, afunda o suficiente até entrar em contato com uma existência que estava lá. Assim como a cartela desse episódio falou, uma existência que pode ser uma espécie de parasita, uma existência que pode ser uma espécie de deus muito antigo lá embaixo, ou qualquer uma dessas coisas, ou as duas, mas a verdade é que é uma existência que se linkou à vida da Ymir, e numa associação as duas acabaram coexistindo e liberando um poder absoluto. Aquela existência sozinha, perdida no meio de uma água, numa gruta nunca habitada ou não habitada há muitos anos, sozinha seria sempre um mero parasita, uma coisa superficial. A Ymir sozinha, sem aquele parasita, teria morrido afogada, ou de tanto sangrar, com tantos ferimentos, juntos, uma nova vida foi criada e a primeira titã surgiu. A titã de Ymir, naquele momento ainda não Fritz,
Fritz, uma titã suprema que teria, pelo que a gente sabe, os poderes dos 9 titãs originais, que incrivelmente voltou pro seu rei, porque Ymir Fritz era uma criança e ela nunca soube ser mais do que uma escrava. Ymir Fritz, que quando escrava, carregando baldinhos e obedecendo, ela olhava, ao mesmo tempo que estava vivendo a sua desgraça, um casal ser comemorado, se beijando, vivendo e sendo feliz. A admiração de uma jovem ignorante com aquilo que ela nunca teve, talvez nunca teria. E o homem desse casal que ela admirava parecia, inclusive, muito aquele que seria o futuro rei Fritz. Porque, novamente, ao mesmo tempo em que o mundo guarda belezas e felicidades, ao mesmo lado também é muito cruel. E a Ymir, infelizmente, só viveu e só conheceu a crueldade. E como Ymir voltou, este rei Fritz a usou sim. Lembra que Marley contava que o reino de Ymir e que Ymir Fritz massacrou, esmagou e matou, e os revivalistas diziam, não, ela construiu pontes, ela semeou, ela fez montanhas. Então, tudo isso era verdade. Nenhuma verdade é só um lado ou só outro. Sim, para o reino de Eldia, que estava se formando ali, crescendo como um império, ela realmente semeou, construiu, foi essencial, enriqueceram, fizeram estradas, uma fartura que só. Mas ao mesmo tempo, ela também dominou, esmagou, massacrou inimigos de forma bem cruel e nem um pouco justa ali, e também acabou com o Marley. Especificamente, o rei Fritz pediu que ela acabasse com os marlenianos, grandes inimigos, e agora eles tinham um poder que ninguém podia combater. E aí a gente viu cabeças arrancadas, uma chacina, fogo, e Ymir Fritz sempre fazendo o que o rei mandava. E sabe o pacto com o diabo? A associação que a gente consegue fazer é que Ymir realmente fez o pacto com o diabo, ajoelhada na frente de rei Fritz. Um poder absoluto e fartura que aquela mulher ali dava pra ele, deu em troca a sua semente. Deu em troca filhas, que na verdade só o beneficiavam para que o seu reinado continuasse. E essa mulher teve Rose, Maria e Sina. Os nomes das muralhas de Parades são homenagens aos nomes das 3 filhas de Ymir Fritz. Filhas que ela teve entre guerras, filhas que ela teve entre prosperidade para um reino e chacina para outros. Filhas que aparentemente ela não teve tempo nem de amar, porque ela continuava inexpressiva mesmo segurando um bebê no colo, mesmo numa cena na varanda que de novo é um grande paralelo com a própria cena da Ristora em Parades, esperando uma vida, mas ela mesma completamente esvaziada de sentido ou da própria existência. Uma Ymir que só avançou, mas que avançou em direção ao ideal dos outros. Um rei que a usou e que mandou e que exigiu, inclusive após a morte. Ymir, 13 anos após ter o seu poder, morreu. Mas não porque, como as histórias diziam, o seu corpo não aguentou. Ela morreu porque ela se sacrificou pelo rei Fritz. Sabe a história do Elos? Olha como o Shingeki, como eu disse, sempre tem paralelos da história que não são literalmente o que aconteceu, mas faz referência. O tal herói Elos, que acabou com a Guerra Titã séculos depois daquilo, que tem uma lança, o símbolo do herói com uma lança, foi uma história criada pelos Tybur e pelo Karl Fritz, que criou as muralhas em Parades, mas ele era um herói com uma lança que agora a gente vê que faz associação ao cara que, por acaso, jogou uma lança e acabou com Ymir Fritz. Não com o reinado dos titãs, mas com ela, a primeira titã. Enquanto o rei fazia um pronunciamento, Ymir ao seu lado e as 3 filhas, ele jogou uma lança em direção ao rei, não a Ymir, inclusive, o que é bem curioso. Foi em direção ao rei, ao monarca, ao demônio dessa história. Foi morto imediatamente após fazer esse ataque, mas Ymir se jogou na frente do rei, por uma obrigação, porque ela achava que devia. As razões de Ymir não são ditas nessa história. Pouco vemos ou nada vemos dos seus sentimentos. A verdade é que ela levou a lança, bem no peito, e como a gente sabe, todos os titãs, ou pedaços de titãs que são reconstruídos hoje, são feitos pela Ymir Fritz lá nos caminhos. Naquela época, não parecia ter caminhos ainda, não até a morte da Ymir. Toda a dinâmica que a gente conhece de portabilidade de titãs através de canibalismo, ou mesmo da reconstrução através dos caminhos, tudo isso começa com o ciclo Ymir, especialmente após a sua morte. Ymir, quando tá prestes a morrer, ouve do rei Fritz que ela deveria continuar, que ela tinha que continuar fazendo, lutando por ele, que ela não podia morrer por algo tão simples como aquilo, porque o reino dele tinha que prosperar. Ela morre, mas ela não deixa de existir. Ela surge junto com os caminhos que depois teriam material para construir milhares de colossais, caminhos que viviam fora do tempo e espaço, em que um instante era uma eternidade, e naqueles caminhos surgiu uma coordenada que foi se ramificando cada vez mais através das suas filhas. Aquela cena cruel de canibalismo que aparecia no encerramento da 2ª temporada, que gerou muitas teorias, era uma cena que realmente aconteceu. Rei Fritz mandou que Rose, Maria e Sina comessem cada mínimo pedaço da carne da sua mãe. Eles não sabiam que o poder estava na medula, mas elas comeram
todo aquele corpo, e naquele instante o poder da Ymir então foi subdividido em 3. Como foi? Se existia um titã colossal fêmea, a gente não sabe. A verdade é que aquelas 3 filhas foram ramificadas, criaram-se mais 3 ramificações nos caminhos lá direto na coordenada, e Ymir continuou trabalhando para construir novos titãs, e no leito de morte do rei Fritz, ele ordenou que suas filhas continuassem tendo filhos, se multiplicando e sendo engolidas após a morte, e daí se criou o processo de ingerir a medula um do outro e passar esse poder. A gente pode imaginar que as 3 filhas tiveram 3 filhos cada até chegarem 9 titãs, ou foi uma divisão um pouco mais fragmentada, mas é simples a gente entender que por conveniência ou porque simplesmente foi assim, a divisão só pôde acontecer até 9 titãs. Por exemplo, digamos que essa pessoa aqui estava com o que hoje atualmente é o poder do titã de ataque. Quando morreu e 3 comeram, um só ia receber o titã de ataque e acabou, não surgia outra derivação. Os 9 titãs foram o máximo que a gente teve de titãs originais derivados dos poderes da Ymir, a fundadora. E aí, a partir disso, o Império de Eldia só continuou, até que séculos depois a gente teria a Grande Guerra Titã, que fez com que eles batalhassem entre si. Marley então prosperasse após o golpe ali dos Tybur com o Karl Fritz, e toda a história que a gente acompanha no último século a gente já tem visto desde o anime. Ymir Fritz, entretanto, como eu disse, continuou construindo. Continuou sendo uma escrava com seu baldinho, caindo, andando eternamente por 2000 anos, fazendo o que ela sempre fez, obedecendo, construindo e fazendo o que alguém da família real mandasse que ela fizesse. Eu acho que mais do que o sangue, o status de você vir diretamente da família real, o nome e a posição sempre foi o mais importante. Porque se você pensar que numa distribuição sanguínea todo mundo sairia de uma mesma raiz em algum momento 2000 anos antes, todos teriam então um pouquinho de sangue real, não teria muito sentido geneticamente que só alguns fossem considerados sangue real e outros não. O que eu consigo entender é que ao longo desses séculos que passaram, em 2 milênios, foram 2000 anos, existiu sempre uma raiz que ficou mais linkada à família real, portanto considerados Fritz, ainda que escondidos, como foi o caso da Dina, que apesar de ser renegada era Dina Fritz, ela tinha o nome, portanto o Zeke de certa forma também tinha, e esse status dentro da coordenada fazia com que Ymir, a eterna escrava dos Fritz, obedecesse. E o episódio se chama De Você 2000 anos depois, porque nós recebemos da Ymir, dela, da origem, 2000 anos depois, toda a sua história. Aquela menina que apenas quando o Eren a abraça e fala que ela deve se libertar, incrível, o Eren já abraçou e ela já fez uma cara de tatakai, aqueles dentes cerrados que a gente já viu no Grish, a gente já viu no Eren várias vezes, e pela primeira vez a gente viu o seu olhar. O olhar de alguém que acordou, também muito alimentada ali pelo discurso do Eren, de libertação, de fazer o que quer, de se vingar, de destruir esse mundo. E é curioso que a fala de destruir esse mundo do Eren vem logo depois do diálogo do Fritz no leito de morte, em que ele construiria um mundo em que a sua linhagem dominaria para sempre, e através desse incentivo do Eren, ele faz algo que jamais tinha sido feito até então, que é quebrar o fluxo da ordem de um Fritz ali dentro, que era o Zeke, e fazer a Ymir dar controle pro Eren total da coordenada. Aqui não resta mais dúvidas. Eren tem o controle da coordenada absoluto. Eren, que é um caso inclusive de alguém que desde Ymir Fritz tem mais poder do que qualquer um. Um controle total, um desejo de avançar e não está preso como Ymir estava ao desejo de outra pessoa. Em planos que agora o Armin começa a entender e fica assustado porque não parece nada nem um pouco balanceado. E é então que a gente vê aquela mesma criatura parasita saindo do corpo do Eren, que é quem tem o Titã original, o poder supremo. Então dá pra gente entender que essa criatura da origem de tudo talvez seja sempre presente no corpo de quem tem o original, e essa criatura se linka na sua cabeça, e a gente comprova no mundo real, com a cabeça sendo linkada, que tudo lá fora foi um micro instante, enquanto na coordenada se passaram anos e anos, e todos no mesmo papel. Mikasa, Armin, Pieck, Gabi, Reinhardt, todos presenciam o estrondo. Sem saber como a conversa aconteceu dentro dos caminhos, todos seguindo o seu fluxo no meio da batalha, e as muralhas são todas destruídas. Todas. Não só Shiganshina, não só Maria, nem só Rose, Sina.
todas são destruídas, absolutamente todos os colossais são liberados. Colossais que surgiram numa animação ali cheia de fumaça, o que eu acho que facilitou um pouco porque são milhares, mas que Mappa conseguiu mandar bem, conseguiu fazer o suficiente para não ficar estranho. São colossais diferentes porque não são colossais originais, são colossais grandes, gigantescos, liberam vapor, são perigosos, mas são todos controlados por esse garoto aí, Eren, que assume a sua forma de um titã maior que os colossais, assustador, cheio de ossos, titã tenda, titã fóssil, titã guarda-chuva pelado, titã o que você quiser, associações à parte, um titã que já volta gritando e um titã que tá cheio de raiva, um titã que tá avançando, e se ficou alguma dúvida, ele mesmo falou, vai destruir o mundo inteiro. Até diria que teve um momento ali de emoção em que Gabi praticamente seria esmagada pelas muralhas, o Reiner foi pra proteger, mas no final do episódio a gente já viu que Gabi, Pieck, todo mundo, inclusive pai da Anne e uma galera que tá lá em Libério, todos foram vistos nos caminhos. Isso porque o Eren, ele pode ter no controle da coordenada se comunicar com qualquer Eldiano do mundo todo. E ele chamou os súditos de Ymir, todos os Eldianos, para os caminhos, porque lá ele daria sua mensagem. Eles não foram presencialmente para os caminhos dar um abraço no Eren, eles foram chamados para lá simplesmente para ouvir a sua comunicação. Que ele, Eren Yeager, tinha liberado todos os colossais das muralhas e depois de saber que o mundo todo queria destruir a sua casa, os Eldianos parados e qualquer Eldiano do mundo todo, ele não tinha nenhuma pena, ele ia destruir o mundo inteiro. O Armin antes estava achando que o Eren só ia destruir a aliança em Marley. Aquele pessoal, o exército, quem realmente partiria para a guerra. Mas pelo que o Eren falou, ele liberou colossais para esmagar tudo, incluindo ecossistemas, acabar com todos, incluindo velhinhos, bebês, crianças, quem sabia ou ligava para a existência de Eldianos, quem tinha poder para esmagá-los ou não. Eren simplesmente disse que vai avançar, e avançar esmagando. E eu quero só chamar uma atenção para vocês também. Os titãs estão saindo das muralhas de dentro de Parades toda. E tem muita gente no caminho, porque Shiganshina estava esvaziada. De Sina pra fora? Não. Vocês acham que os titãs eles vão sair assim desviando, falando, com licença, João, sai um pouquinho do caminho aí. Isso, dá um espacinho pra dar um passo. Acho que não, né? Então entendam que daqui pra frente é muita destruição. Se ninguém parar o Eren, vai ser pior ainda. O que você acha que vai acontecer? O que você sentiu com essa cena de estrondo? E você tá um pouco preocupado como o Armin também, sem entender o que o Eren tá fazendo? O Eren tá fazendo isso por todos, pela sua casa, pelo que ele quer preservar? Ou será que ele viu alguma coisa a mais? Por que o Eren continua avançando sozinho, sem dar explicações pra ninguém? E Mirfritz deu os poderes pro Eren e foi viajar? Onde ela está e Zeke nessa situação toda? Lembrando que os outros titãs continuam aparentemente por ali. Reiner, o Falco agora que é o novo Mandíbula, Pieck com o Quadrúpede, Armin com o Colossal. Anne, ninguém sabe, ninguém viu. Aguardemos os próximos episódios. Estou ansiosa para saber o que vocês acharam desse estrondo. E espero vocês em todos os próximos vídeos. Foi um momento muito tenso, com muitas informações. Mais uma vez, se quiserem que eu fale um pouquinho mais em um vídeo que vocês perguntam e eu respondo, já me sigam nas redes sociais e me falem que se quiserem eu volto sim com um vídeo de perguntas e respostas. Espero vocês. Tchau!